Bom dia a todos os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação, com muita alegria e esperanças. Bom dia, Geraldo, bom dia, Marcos Dantas, todos que possibilitam este contato com o povo de Deus da região do Seridó, querida Diocese de Caicó. Deus seja glorificado por tudo. E saúdo o meu irmão Dom Antônio Carlos, sou do clero, o povo de Deus, as pessoas todas. E você me pergunta como é que eu estou vivendo este momento bastante significativo para a minha vida. E eu tenho a alegria e a graça de dizer que estou vivendo muito bem, com muita serenidade, me sentindo muito fortalecido, com o sentimento de gratidão ao Senhor por tudo que Ele me concedeu, viver, celebrar, caminhar em todos os aspectos da vida, sobretudo como pastor da Igreja de Deus em Caicó, em Campina Grande e aqui em Natal. Então, é um momento que, para mim, estou encarando, assimilando com muita naturalidade, com serenidade, mas, sobretudo, com sentimento de ação de graças. Já preparei a minha carta de renúncia, que deve ser, já fiz com muito amor, com muita unção, com muita tranquilidade. Já estamos encaminhando esta carta e passo a esperar com tranquilidade as providências que a Igreja tomará de agora por diante. Então, cumprir aquilo que o direito canônico estabelece. Quando completamos 75 anos de idade, o bispo deve apresentar ao Santo Padre a sua carta de renúncia e ele dará as providências que achar conveniente, das providências necessárias. Então, a minha atitude é da gratidão, da esperança para recomeçar uma nova etapa, uma nova fase da minha vida. Eu já disse durante o dia do dia 30, com os 75 anos, começo a viver, experimentar e louvar a Deus por esta terceira fase da minha existência. Quero vivê-la bem, me recomendo as bênçãos de Deus, a proteção de Nossa Senhora, e assim vamos tentando com alegria colher todas as sementes plantadas, os frutos germinados, e agora é tempo de colheita, de agradecer e de saborear esse tempo que Deus me concede, que Ele me seja propício e eu viva com muita alegria, tenho muita esperança de continuar servindo a Igreja noutra fase, noutra dimensão, em outras frentes, naquilo que for possível, estar presente para fazer o bem, ser presença de Deus, construir fraternidade, comunhão, participação e, sobretudo, me reencontrar com tantas pessoas que certamente se sentirão bem felizes com a minha presença. Por isso, é isso que eu estou vivendo com muita esperança, Fernando. Que Deus proteja, né? E se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. É um sentimento, o sentimento é de dever cumprido, Dom Jaime, e além do sentimento de dever cumprido, que obras o senhor destacaria, né? Que avaliação o senhor destacaria dos principais períodos do senhor, aqui em Caicó, por exemplo, em Campina Grande, em Natal? O que é que o senhor poderia destacar de mais positivo da passagem do senhor por essas dioceses? Olha, eu diria que em Caicó eu só posso agradecer a oportunidade de ter podido experimentar, viver com o povo de Deus do Seridó as suas características próprias, a sua fé tão sólida, a sua vivência de igreja de modo tão próprio, tão profundo, de modo que
em Caicó, eu ressalto isto: a vivência com o povo de Deus, a cultura e a fé do Seridó, aquilo que foi possível contribuir. Eu estava vendo aquela experiência bonita do plano de desenvolvimento, o fortalecimento das associações rurais comunitárias, o empenho pela vivência, convivência com o semiárido, tudo aquilo que foi oferecido como possibilidades para que o Seridó tivesse sempre melhores dias. E também a experiência bonita da fé do povo de Deus. Quantos momentos belíssimos. Tivemos as missões populares, as festas dos padroeiros, todos aqueles seminários. Foi um momento muito rico de experiência humana, também de cidadania, de pastor e de cidadão junto à sociedade civil, somando esforços para o seu maior bem, mais possibilidades e qualidade de vida para toda a população do Seridó. De modo que são inúmeros o bem, são inúmeros os frutos e tudo aquilo que conseguimos passar como pastor junto ao povo de Deus. Não posso jamais esquecer aqueles momentos tão especiais na Casa das Fazendas, momentos de celebração, de conquistas, por exemplo, de energia rural para um sítio, de uma caixa d'água e um poço tubular no outro, de um açude ali e acolá, de modo que foram muitas ações, e sem falar da grandeza da tradição, né, religiosa e vivência da fé do nosso povo. Só tenho a agradecer. E também, o que é que eu poderia, não sei, lembrar mais, se você me pergunta, mas para mim foi isso. Foram, acho que uns 9 anos que passamos aí, e tudo aquilo que semeamos e me enriqueceu, né? A vivência da fé do povo, a igreja muito organizada, a bênção do mosteiro, né, das Clarissas, tudo aquilo que compõe a vida da Diocese de Caicó. Para mim foi gratificante. Em Campina Grande e Natal, que ações o senhor destacaria? Em Campina Grande, eu me deparei com uma cidade referência para o Nordeste e também para a igreja, porque logo que cheguei a Campina Grande, me dei conta de que ali havia uma referência, uma memória muito louvável, não só para a igreja, mas para o Nordeste, que foi o primeiro encontro dos bispos do Nordeste, promovido e organizado pela Igreja de Campina Grande, pelos bispos do regional, mas, sobretudo, a articulação que aconteceu para isto a partir de Dom Helder Câmara, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. E era como que um momento muito pleno para a igreja e para o povo do Seridó, toda a região, uma oportunidade de se encontrar os bispos do Nordeste em vista do que a igreja poderia contribuir para vencer, né, os altíssimos níveis de miséria, de pobreza, de analfabetismo que envolvia o nosso Nordeste brasileiro. E aquele momento foi como que um momento de graça, um kairós de esperança, o encontro dos bispos, promovido e articulado por Dom Helder Câmara, mas contando com o inteiro apoio do governo federal. Todo o staff do governo federal veio para Campina Grande viver, assessorar aquele encontro, que contou com a presença de Juscelino Kubitschek no seu encerramento, que vai acontecer depois, 3 anos depois,
em Natal com a mesma finalidade, de modo que eu, chegando lá, vi que poderia promover uma ação de graças e também organizar um encontro dos bispos do Regional Nordeste 2, em vista daquela memória que tanto tinha a nos falar e oferecer. E foi um sucesso realmente aquele encontro, e que de lá para cá tantas coisas positivas, né, foram vividas. Em Campina Grande, para mim, a minha presença foi de favorecer a articulação, a convergência de valores e de instâncias, uma cidade polo em termos de tecnologias, em termos de comunicação, universidades, enfim, tudo aquilo que ensejou encontros para refletir a situação e os desafios do Nordeste. E, naquela época, estava em jogo uma nova oportunidade para o Nordeste. Isso, para mim, foi muito gratificante. Daqueles encontros surgiu depois também o Observatório Social do Nordeste, que está aí prestando também um serviço e sendo uma referência aglutinadora para a articulação de forças vivas como universidades, instituições governamentais, não governamentais, e também a reflexão que se pode fazer sobre a vida, a dignidade do povo nordestino nos tempos atuais. E em Natal, posso dizer que tive a grande graça de concluir aquela esperança bonita da canonização dos nossos santos mártires, hein? Isso para mim foi realmente muito gratificante, além de ter a certeza de ter contribuído para organizar de modo mais definitivo a parte patrimonial, de contabilidade, de administração, implantação do sistema Cúria online. Temos tantas referências boas, eu vi esses dias, como foi bom termos trazido para Caicó a congregação dos padres camilianos para Natal, quer dizer, trazer para Natal a congregação dos padres camilianos para assumir o hospital maternidade Belarmina Monte, em São Gonçalo do Amarante. Isso está consolidado, é uma bênção muito grande, porque os camilianos são referências em redes de hospitais, e para nós isso foi algo muito gratificante, né? E essas situações todas que vamos vendo, como colheita, organizando um pouco o patrimônio, recebendo, graças a Deus, tantos benefícios, doações, restaurando também a possibilidade das salinas, que são verdadeiras bênçãos, que a igreja sempre teve, contou naquela região salineira, lá, sobretudo em Guamaré, Macau. Tudo isso vemos com muita alegria. Então, o clero cresceu também, a igreja está bem dinâmica, implantamos a caminhada da solidariedade, enfim, tantas situações bonitas. E agora, no pastoreio, no pontificado do Papa Francisco, caminharmos juntos, fortalecer a sinodalidade e promovermos realmente uma igreja de comunhão, de participação e missionária em saída para ir ao encontro, sobretudo está próxima ao povo cada vez mais carente, mais necessitado de atenção, de ajuda e de luz para o seu caminhar. É o que me veio à mente. Só tenho a agradecer por tudo. Do ponto de vista pessoal, como é que será a vida de Dom Jaime Vieira Rocha? Como é a vida de um bispo emérito? Dom Jaime permanece aqui no Rio Grande do Norte?
Como é que será essa vida a partir de agora? O senhor já falou, inclusive, que quer continuar colaborando com a igreja, né? O bispo emérito, ele passa a gozar de uma experiência diferente. Nós saímos da responsabilidade, assumimos uma nova fase da vida. Sempre se diz isto, nós somos eméritos, mas não somos aposentados. Há muito o que fazer. Deus me dê esta graça, poderei contribuir muito ainda junto a essas pastorais sociais, CEAPAT, como também o SA, como projetos novos que vão surgindo. Eu me identifico muito e acho que terei muitas possibilidades de ajudar as populações tão queridas, os habitantes que formam os assentamentos de reforma agrária em diversas regiões da arquidiocese, tão carentes de atenção, de contribuição para a sua organização social. Então, se deslumbra um leque muito vasto. Temos o observatório para cada vez mais desenvolvê-lo, e isso me estabelece relações com a academia, com professores, com outras instâncias, mas a minha disponibilidade para ser presença onde eu puder, né, sobretudo nessas áreas mais carentes e afastadas. E vou morar em Natal mesmo, né, já tenho o meu lugar para morar, estamos preparando, concluindo tudo. Vamos ficar muito próximo e aumentando e também integrando esse grupo de eméritos. Vejam que para mim é uma honra, uma graça poder agora estar somando. Dom Matias diz: vamos ver se vem para o nosso grupo. Então, vamos ser três, né? Dom Heitor, Dom Matias e eu, né? E cada um com a sua distância de idade de um para o outro, mas certamente todos nos enriquecemos reciprocamente por esta oportunidade. E assim, eu gostaria de zelar pela amizade às pessoas, aos leigos, a toda a igreja, tanta gente boa, aos nossos queridos sacerdotes, diáconos. Então, eu penso de não parar, né? Aproveitar o máximo esse tempo que Deus está me dando e que me dará com a sua bondade, misericórdia e amor, e assim vamos vivendo, tocando a vida, esperando e preparando a chegada do sucessor, que é algo muito natural, muito normal na vida da igreja. Cumprimos a nossa missão, continuamos sendo igreja e, sobretudo, procurando dar mais repercussão, visibilidade e, vamos dizer assim, consequências positivas e necessárias para a vida da igreja do pontificado do Papa Francisco. Para mim, as palavras do Papa, os seus gestos, atitudes, é como uma voz que clama perante o mundo de hoje, passando por realidades e desafios tão graves, desde o flagelo da pandemia que estamos vencendo, como também a brutalidade, vamos dizer assim, a insanidade de uma guerra tão cruel, tão bárbara como esta que nós estamos vendo aí no mundo de hoje. Então, essas realidades nos interpelam e cada vez mais teremos o que fazer. E também estarei muito atento para ajudar as pessoas a agradecer o dom da vida, porque estamos saindo da pandemia, mas, sobretudo, descobrirmos o que temos a fazer, em que a pandemia e os sofrimentos do tempo atual me proporcionaram mudanças. Eu não posso ser o mesmo, nós todos, a humanidade, tem muito a
aprender com as lições a serem tiradas desse tempo da pandemia. Não podemos ser os mesmos de modo algum, e o Espírito de Deus nos ilumine nesta convicção. Bom, Jaime, apesar de ser um processo extremamente normal e natural, como o senhor falou, né, mas a sucessão de um bispo, né, geram muitas expectativas, né, a população, a sociedade acaba perguntando quem será o sucessor, né, quem será o sucessor de Dom Jaime. Eu faço essa pergunta, gostaria que o senhor até explicasse como é que funciona esse processo sucessório do ponto de vista da igreja, e te faço também uma outra pergunta, talvez nem muitos tenham perguntado, mas além do senhor, né, da Arquidiocese de Natal, nós temos o bispo de Mossoró, Dom Mariano, que também está completando os seus 75 anos. Eu te faço a seguinte pergunta: essas mudanças, tanto na Arquidiocese de Natal como na Diocese de Mossoró, por exemplo, podem impactar em uma mudança na Diocese de Caicó, por exemplo? Poderemos ter mudanças nas três, nas duas dioceses e na Arquidiocese de Natal, ou não é assim que funciona? Bem, veja, nós podemos ver o seguinte: atualmente no Regional Nordeste 2, que se compõe de 21 dioceses, nós seremos 4 eméritos, né? Quer dizer, completando a idade. Eu já fiz a idade, completei agora dia 30 passado, aí em seguida, agora em junho, Dom Fernando Saborida, arcebispo de Olinda e Recife. Depois, mais uns dias, teremos o bispo de Afogados da Engazeira, Dom Egídio Bisol, que também vai completar 75, e em outubro, Dom Mariano completa 75. E aí, o que é que nós temos como experiência? Completa os 75, conforme o direito canônico, encaminhamos a carta de renúncia ao Papa e aguardamos quando ele aceita. E isto poderá ser, demorar mais, demorar menos, não sei, mas abre-se na hora em que o Papa aceitar a minha renúncia, abre-se o processo de sucessão aqui em Natal. Então, o Papa aceitou a renúncia, normalmente diz alguma coisa, e a nunciatura vai abrir o processo de consultas para ver quem deve vir para Natal para continuar esta missão. E aí eu digo que eu não tenho nenhum candidato, não tenho previsão de quem será, mas eu vejo que são possibilidades, né? São possibilidades. Não vou dizer que o Dom Antônio, que está em Caicó, que ele virá para Natal, né? Houve, nos últimos tempos, vamos dizer assim, uma sucessão que foi acontecendo. Eu saí de Caicó, aí Dom Delson veio para Caicó. Saí de Campina Grande, Dom Delson foi para Campina Grande. Aí, agora, Dom Delson está em João Pessoa, mas ele já é arcebispo. Normalmente os arcebispos já estão no seu devido lugar. E eu também não sei, pode ser que... Isso pode se repetir? Pode se repetir. Pode? Que Dom Antônio Carlos venha para Natal, não sabemos, né? Nós não sabemos. E também não vou arriscar a dizer, mas são processos e possibilidades, né? Possibilidades. Isso tudo é muito comum na vida da igreja. O que eu tenho a dizer é isso também. É o Papa que faz a nomeação, a consulta é estabelecida, e eu também vou me pronunciar, porque eu estando saindo, também serei ouvido neste processo, né? Há pouco agora eu estava ali na guarnição militar, com o padre Daniel, capelão do Exército, e o general atual, num almoço, porque também ele está saindo, e aí nós tivemos essa oportunidade, e é muito interessante a concepção, quer dizer,
são processos que vão acontecendo. O arcebispo que fica emérito, ele que está à frente da diocese, vivendo esse tempo, ele também é consultado e terá sua palavra no processo. Não significa que eu vou indicar ninguém, nem que eu possa dizer fulano, ciclano, meu irmão, aquele vai... Não, isso aí não podemos dizer, né? Porque não depende de mim e são atribuições restritas e muito exclusivas do Santo Padre, que recebe o processo com 3 nomes e escolherá um que venha, né? E é bom saber disso. A minha carta já está pronta, já estou assinando, e certamente hoje, como foi um dia muito cheio, ou vamos ainda postar no correio hoje, ou amanhã também não tem essa pressa toda. O importante é que a gente proceda os trâmites normais e vamos tocando a vida com serenidade, paz e muita esperança. Eu agradeço muito esta oportunidade, sempre para louvar e agradecer a Deus tudo aquilo que na minha mente e no coração aflora como frutos, como coisas positivas. 25 anos de bispo, já falei 26, e também 75 de idade. Quantas experiências Deus me concedeu na história, como cidadão, como padre, como bispo, e agora viver esta nova fase. Rezem por mim, me dê esse presente. Dom Jaime, seja feliz, muito obrigado, Deus abençoe. Rezem, e eu vou continuar, com a graça de Deus, sendo presença de Cristo, quero com as minhas defeitos e minhas faltas, mas a presença de Deus junto às pessoas a quem amamos tanto. Bom, Jaime, eu quero agradecer imensamente pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Desejamos o Sistema Rural de Comunicação, a Diocese de Caicó deseja vida longa para Dom Jaime Vieira Rocha. As oportunidades que tiver de aparecer aqui na região do Seridó, seja bem-vindo, né? E a gente, eu queria aproveitar, inclusive, que para a gente encerrar aqui a entrevista, né? Estamos próximos aí da Semana Santa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo do Seridó, para as pessoas que residem aqui, e desde já eu agradeço pela entrevista aqui ao Sistema Rural. Olha, eu agradeço por tudo e envio a minha saudação muito fraterna, de atenção, de gratidão, de proximidade, desejando que o povo de Deus de Caicó, toda essa igreja do Seridó, viva intensamente, que certamente vai viver com piedade, com sentimento de ação de graças a Deus pelo dom da vida, e todos com a força da Páscoa do Senhor, vivermos a experiência de um recomeçar e de uma vida nova, que não sejamos os mesmos depois da pandemia. E mais ainda dentro deste ano tão dinâmico, né, para o país, tão cheio de expectativas, mas também de esperanças, sobretudo para as chuvas. Nós estamos num tempo favorável, tudo isso seja motivo de esperança, de muitas graças, e que a Semana Santa realmente se manifeste no coração de todos com um sentimento de gratidão pela vida, compromisso de uma nova pessoa, não podemos ser os mesmos, e assim nos colocarmos a serviço do bem, da fraternidade e da paz, e que os desafios que nós estamos vendo e sentindo no tempo presente, possamos contribuir para superá-los, participando de um processo de formarmos, contribuirmos para um Brasil sempre melhor, mais fraterno, mais justo, e onde todos realmente tenham vida e sejamos felizes. Nossa Senhora e Senhora Santana e a Virgem Santíssima proteja todos. Uma Páscoa renovadora e a Semana Santa de muitas bênçãos para todos.